Olá, alunos do curso de Gestão de Dados. Meu nome é Armin Magalhães e eu sou professor da disciplina de Banco de Dados Não Convencionais. Nessa aula, nós vamos tratar do projeto de Banco de Dados no SQL, fazendo uma abordagem de modelagem para esses bancos de dados, que é uma modelagem que é significativamente diferente do banco de dados relacional. Então, para atingir esse nosso objetivo, nós vamos falar de agregados, que é o principal conceito que nós utilizamos na modelagem de bancos de dados no SQL. Então, o agregado ele é utilizado em bancos de dados do SQL orientados a agregados, que são os bancos de dados chave-valor, documentos ou colunar. O banco de dados no SQL orientado a gráficos, ele não faz parte da orientação a agregados, ele utiliza mais os conceitos de ACID, que é a mesma ACID lá dos bancos de dados relacionais. Então, o que é o agregado? O agregado é a unidade de manipulação nesses bancos de dados orientados a agregados. O agregado, ele é semelhante a uma linha no banco de dados relacional, é um conjunto de dados que é manipulado como unidade no banco de dados. Só que, diferentemente da linha no relacional, ele possui estrutura de dados mais complexas. Ou melhor, ele pode possuir estruturas de dados mais complexas. Como, por exemplo, objeto dentro de outro objeto, ou listas de objetos dentro de um objeto, o que não é possível em bancos de dados relacionais. Mas esse conjunto de dados, eles têm que ser relacionados, eles não podem ser qualquer tipo de dados, são dados que fazem sentido estar juntos dentro de um agregado. Isso porque esses dados eles vão ser uma unidade de consistência nos bancos de dados orientados a agregados, ou seja, eles vão fazer parte da lógica do sistema e, por isso, eles vão ser unidade de armazenamento. Então, esse conjunto de dados, esses agregados, eles vão ser armazenados de forma atômica, né? Então, todos os dados de agregados são armazenados de uma vez só no banco de dados, sem a gente se preocupar com consistência. Ou seja, ele vai levar uma consistência do banco de dados sempre que eu gravar um agregado. E, por esse motivo, eles também são utilizados como unidades de replicação e fragmentação. Nós vamos ver isso aqui de uma forma mais detalhada, essas replicação e fragmentação, em aulas posteriores, aulas mais à frente. Mas o que a gente vai ver hoje são os agregados. A gente vai ver como fazer agregados em banco de dados no SQL. Apesar desse conceito de agregados ser utilizado nesses bancos de dados orientados a agregados, eles não são feitos de forma automática nos bancos de dados no SQL. É necessário que a gente faça a modelagem deles, e que é o foco dessa nossa aula. Para começar, nós vamos utilizar como exemplo uma modelagem de banco de dados relacional bastante conhecida, que é o de pedidos de produtos de clientes, né? Então, está aqui a modelagem de modelagem racional de pedidos de clientes. Então, eu tenho um cliente que faz pedidos de itens de produtos, né? E esses clientes têm endereço de cobrança, endereço de pagamento e até endereço de entrega do produto. E aqui estão uma amostra de dados das tabelas dessa modelagem, né? Então, está aqui os dados que podem ser colocados nessas entidades aqui, nessas tabelas, mas dá para perceber que estão faltando bastante dados, né? Está bem simplificado essas tabelas. Isso aqui foi feito de forma proposital, por questão didáticas para a gente não ter uma modelagem bem grande que atrapalhasse a explicação e também por questões de limitação, né? E acabaram cabendo nos slides e a gente não entender de forma mais fácil, né? Então, levando em consideração essa modelagem aqui que está feita igual como o relacional pede, de forma normalizada, vamos agora fazer essa mesma modelagem, mas só que utilizando o conceito de agregados, utilizando agregados para bancos de dados no SQL. Então, está aqui como primeiro exemplo essa nossa modelagem agregada do exemplo 1. Nessa modelagem, a gente pode ver que a gente está utilizando esse objeto de composição da UML e ele é utilizado para identificar agregados. Então, nós temos aqui os agregados cliente, pedido e pagamento nessa nossa modelagem. E eles estão aqui também identificados, né, no seu outro diagrama de objetos. E esses objetos, esse agregado cliente, ele ainda possui o endereço embutido dele. Então, a gente pode ver aqui que pela modelagem, a gente tem um relacionamento com endereço, né, de cliente e endereço, e aqui no objeto a gente tem
objeto cliente tem um objeto endereço. E fora isso, também a gente vê aqui que no agregado pedido, ele possui objetos de endereço e cobrança, né? Então, tem um relacionamento de pedido com endereço e também com os pagamentos, né? Então, a gente tem aqui dentro do pedido, a gente tem um endereço de entrega do pedido, né? Tá aqui. E também o objeto de pagamento, né? Que está aqui a forma de pagamento que vai ser feito esse pedido. E também no pedido a gente já tem mais um outro objeto, que na realidade é uma lista de objetos, que são os itens de pedidos que estão aqui dentro, em A dentro aqui desse nosso objeto pedido, né? Também a gente vê aqui que a gente tem esse relacionamento aqui. E também a gente pode ver aqui que em pagamento ele ainda possui o objeto de endereço embutido, né? Está aqui dentro de pagamento, o objeto de endereço embutido. Além disso, nós também podemos ver que uma coisa aqui até bem curiosa, né? A gente vê que a gente tem endereço espalhado dentro de 3 objetos, né? E muitas vezes esse endereço pode até ser o mesmo endereço, tanto do cliente como de pagamento, ou de entrega mesmo, né? A gente vê que a gente tem uma redundância dentro desse agregado. Isso aqui foi feito de forma proposital. Realmente os agregados podem ter alguma redundância. E fora disso, ainda nós temos ainda uma desnormalização em produtos de itens de produto, né? Esses itens de pedido aqui, na realidade, eles não fazem referências a um objeto produto, mesmo porque o objeto produto não está aqui mostrado, né? Na realidade, cada item de produto desse, ele é um produto dentro, né? Ele foi feito, ou seja, isso aqui está desnormalizado também do ponto de vista do banco de dados relacional. E é isso que a gente quer. Então, a gente vê aqui que no agregado, na modelagem agregada, a gente colocou 2 agregados e colocou objetos embutidos, né, de forma redundante, e ainda fizemos uma desnormalização. Então, está aqui nosso primeiro exemplo de modelagem agregada. A gente vai discutir melhor nos próximos slides essa modelagem. Então, para representar isso aqui em forma de JSON, né, em forma de objetos de JSON, nós temos aqui o nosso objeto cliente, está aqui ele, né, o JSON dele. Nós temos aqui o JSON do pedido, está aqui ele também, né, o JSON do pedido. Então, dentro dele aqui a gente vê que a gente, aqui no cliente a gente tem o endereço de cobrança, já que no pedido a gente tem informações do pedido. Nós temos um identificador que liga o pedido ao cliente através do ID do cliente. Nós temos o endereço de cobrança, nós temos os itens de pedidos, que são uma lista de produtos, né? Agora, como outra maneira de a gente fazer uma modelagem agregada, nós temos aqui o segundo exemplo, onde nós temos ainda os agregados cliente, pedido e pagamento, mas nós podemos ver que o agregado cliente, ele possui todos os outros agregados embutidos dentro dele. Então, aqui está vendo aqui que o cliente, né, ele vai ter tanto o pedido dentro dele, como o pagamento, endereço, tudo aqui dentro dele, né? E aqui no objeto, no diagrama de objeto, a gente pode ver isso de forma melhor, né? Também aqui temos aqui o cliente, e a lista dos pedidos do cliente, né? Então, o cliente tem dentro dele as informações dele, de todos os pedidos que ele fizer na vida dele. E, fora isso, todas as outras observações são as mesmas do nosso agregado anterior, tá bom? Então, nós temos ainda objetos, de outro objeto, temos desnormalização, temos objetos repetidos, que não muda nada, né? O pedido é igualzinho ao anterior, né? A diferença básica dessa modelagem anterior para a de agora é que cliente e pedidos estão juntos, enquanto na nossa primeira modelagem agregada, cliente e pedidos estavam separados, né? A única coisa que unia eles era o ID de uma chave estrangeira. E aqui está a modelagem, né? Para essa modelagem 2, né? Está aqui nosso JSON, por exemplo, para essa modelagem. Então, temos aqui as informações de cliente, endereço de cobrança, uma lista de todos os pedidos que o cliente fez, com todos os objetos que ele tem, que é de endereço de cobrança, itens de pedido, né? Informações de pagamento. Então, nós temos esses 2 exemplos, né? Cliente e pedidos com agregados separados, e o exemplo aqui 2 com pedidos embutidos, né? Só um agregadozão com tudo, né? E a pergunta, qual desses 2 agregados eu vou utilizar? Qual a melhor estratégia de se utilizar?
precisar, né? Para poder responder essa pergunta, nós vamos analisar devagarinho essas duas modelagens, né? Então, em primeiro lugar, a gente pode ver, né, que eles são, aqui nós temos esses três agregados, né, que são conjuntos de objetos que estão relacionados e eles vão ser sempre recuperados ou gravados juntos, né? Então, cada um desses objetos aqui, ele vai ser gravado atomicamente, separadamente um do outro, mas tudo que tem dentro dele é gravado junto. A gente não precisa se preocupar com a consistência dos dados que estão dentro de cada agregado. Eles vão ser sempre gravados de forma consistente no banco de dados. E a gente pode ver que o cliente, por conta disso, vai ser sempre acessado como unidade. Igual como o pedido de seus produtos também vão acessados como unidade. Igual como aqui também as informações de cliente e produtos vão estar separadas. Ou seja, eu posso gravar um cliente de forma atômica, mas os seus pedidos não, eles vão estar sempre separados, né? Eu gravo primeiro o cliente, depois gravo o pedido, né? Não posso gravar os dois juntos de forma atômica, nesse caso. Diferentemente no exemplo 2, né? Sempre que eu gravo uma informação do cliente, eu vou gravar a informação de todos os pedidos dele. E se eu tiver algum relacionamento, alguma consistência entre cliente e pedido, eu não vou precisar me preocupar, porque sempre vão ser gravados como unidade de uma forma consistente. Então, agora, os prós e contras, né? A gente tem um rápido acesso a um cliente, a um pedido por vez nessa modelagem 1. Então, se eu quiser acessar um cliente, eu acesso rápido. Se eu quiser acessar um pedido de um determinado cliente, eu acesso de uma forma rápida e segura, sem nenhuma inconsistência. Como desse lado aqui, eu vou ter um rápido acesso a um cliente e a todos os pedidos que ele tiver de uma só vez. Se eu quiser o cliente, todos os pedidos dele, esse acesso aqui vai ser bem mais rápido do que para esse lado aqui, né? Ou seja, eu tenho um acesso lento para, se eu quiser nesse lado aqui, no exemplo 1, se eu quiser todos os pedidos de um cliente, eu vou ter um acesso mais lento. Por quê? Porque eu vou ter que buscar no banco de dados inteiro, pedido por pedido, vou ter que fazer uma varredura completa no banco de dados para procurar cada um dos pedidos do cliente, verificar de um por um se é desse determinado cliente. Como dessa lado de cá, se eu quiser acessar apenas um determinado pedido, também vai ser lento. Por quê? Se eu quiser acessar só um pedido de um cliente, porque eu vou ter que acessar tudo, né? Então, ao invés de eu pegar só um pedido de um cliente, como eu poderia pegar aqui, eu vou ter que pegar todos, buscar nessa lista, encontrar o pedido, e aí sim utilizar só apenas aquele pedido. Para utilizar só aquele pedido, eu vou ter que acessar um bolo grande de coisas, né? De informações do cliente. Então, o que a gente pode ver com isso? Qual dessas duas abordagens seria a melhor? A resposta é bem simples, já dá para perceber. Depende de como os dados serão manipulados, depende da aplicação que eu vou ter a esses meus dados, né? Então, o que é que eu tenho que levar em conta quando eu vou fazer uma modelagem orientada a agregados? A gente tem que pensar que a orientação a agregado espera que o agregado seja sempre acessado com um conjunto de dados relacionados, ou seja, eles vão ser sempre recuperados ou gravados juntos, para poder fazer sentido a agregação, né? Ou seja, a modelagem agregada deve levar em consideração a forma pela qual os dados vão ser usados pelo aplicativo. Então, se eu quiser acessar um cliente por vez ou um pedido do cliente por vez, eu vou usar essa modelagem. Se eu quiser acessar comumente todos os pedidos de um cliente, eu vou usar essa modelagem. É lógico que eu posso fazer o que as duas fazem, né? Mas só que vai ser as duas podem fazer as mesmas coisas, só que em um caso uma vai ser mais lenta e outra vai ser mais rápida, dependendo do que eu vou fazer, igual como eu expliquei nos slides anteriores. Então, eu vou ter que levar em consideração o que é que eu vou precisar mais lá na minha aplicação. As desvantagens agora da nossa orientação agregada, né? Já falamos das vantagens, mas a desvantagem não suporta transações assim, né? Então, nesse caso aqui, se eu quiser manipular para um cliente vários pedidos dele, ou então um cliente com um pedido ao mesmo tempo, se isso for necessário, os dois serem gravados de forma atômica juntos, não vai ser muito possível, né? Porque eles gravam de forma atômica um
um agregado por vez. É melhor utilizar esse outro lado aqui, né? Mas mesmo assim, se eu vejo que eu estou precisando realmente, na maioria das vezes, utilizar essa modelagem e eu precisar, em algum determinado momento, uma vez na vida, gravar de forma atômica com o cliente um pedido ou pedidos deles juntos para evitar uma inconsistência, quem vai ter que fazer isso vai ter que ser o aplicativo. Então, o desenvolvedor que vai ter esse trabalho de manter a consistência dos dados. Agora vamos falar rapidinho da implementação desses agregados, né? No documentos, né? Orientação do banco de dados orientado a documentos, chave valor e coluna. Então, o documento é um agregado. Então, quando eu fizer um documento lá no banco de dados, eu tenho que pensar que cada documentozinho daquele vai ser um agregado, ou seja, os dados vão ser todos manipulados de comunidade. Já no chave valor é a própria chave, né? Ele já é o agregado. No colunar, a família de colunas é o agregado. Aqui nos documentos, eles podem possuir outros documentos embutidos, né? A gente já sabe disso. Então, se eu tiver, posso fazer uma estrutura bem mais complexa de agregados na orientação a documentos e até colocar listas de documentos. Já que na chave valor, ele só pode possuir chaves bem simples, né? Só posso colocar geralmente um dado simples dele, né? Já que na coluna A, os registros ou os nossos agregados eles podem possuir várias colunas e vários objetos relacionados, igual semelhante como nos documentos, né? A representação típica para documentos é o JSON. E no chave-valor, como eu falei, é o objeto, né? Uma chave-valor. Mas, como a gente tem utilizado muito JSON, existe, às vezes, alguns bancos de dados de chave-valor que fazem alguma implementação de JSON dentro deles, né? Ou, às vezes, a gente tem que fazer isso no braço mesmo, né? O JSON pode ser representado em forma de uma string serializada, né? O JSON vai ser serializado em forma de string e guardado na minha chave valor e quando, ou seja, isso vai ser feito pela aplicação, né? Vai jogar para o lado do desenvolvedor e a deserialização também vai ser feito na aplicação, né? Na realidade, o que ele vai guardar, no fim das contas, é um dado simples que é uma string. E a representação, já aqui no colunar, ela é feita em forma de linhas e colunas, né? Já que o colunar até é bastante semelhante com o banco de dados relacional. Bem, pessoal, hoje era isso que eu já tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham entendido como modelar um banco de dados orientado a agregados. Estão aqui os meus contatos para em caso de dúvidas. Até mais, tchau, tchau.